Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos por sabedoria na proclamação da sua palavra e que ela possa vir com poder e que nossas vidas sejam transformadas e que nós possamos levar a sua mensagem para toda Campo Grande. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem foi a primeira pessoa a ser evangelizada? Quem foi a primeira pessoa que precisou receber o evangelho de Cristo? Adão. Adão foi a primeira pessoa que precisou ser evangelizada. E quem foi o primeiro evangelista? O próprio Deus. Deus foi o primeiro a proclamar o evangelho. A primeira pessoa que estava perdida e em pecado. E na anunciação do evangelho de Deus para Adão, Deus usou um método. E o método tinha 3 perguntas. E acho que se Deus usou um método que tinha 3 perguntas, então provavelmente é porque nós podemos aprender algo disso. Se o próprio Deus achou por bem utilizar 3 perguntas para evangelizar Adão, então é porque o método não deve ser tão ruim assim. E hoje, então, eu gostaria de falar de 3 perguntas que nós podemos usar para proclamar o Evangelho de Cristo a todo o Campo Grandense. E que nós possamos aprender um método que poderá ser muito útil para nós levarmos o Evangelho a todo o Campo Grandense. Então, quais são as 3 perguntas? Que método é este que Deus usou? Para descobrir esse método, precisamos rever um pouco a história. Adão e Eva tinham sido criados por Deus à sua imagem no 6º dia da semana da criação. E o Senhor Deus, ao criar Adão e Eva, ele disse: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente morrerão. E o que fizeram Adão e Eva? Comeram de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore do meio. Eles foram lá e pegaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeram, pecaram e desobedeceram a Deus. Disseram eles: nós não precisamos mais de Deus para conhecer o certo e o errado. Deus pode tirar umas férias. E agora nós mesmos podemos conhecer em nós mesmos o certo e errado. Nós podemos ser independentes. Não precisamos mais de Deus. E foi isso que fez então que eles comessem do fruto. Fez com que eles desobedecessem a Deus. E, consequentemente, eles morreram. Eles não somente morreram para um relacionamento com Deus, mas eles também morreram para um relacionamento entre si, entre eles. Subitamente, eles descobriram que estavam nus, que havia algo errado com eles, que havia algo errado, inclusive, no relacionamento entre os dois.
E após eles terem pecado, ao invés de se voltarem para Deus e dizerem: Senhor, nós precisamos de ajuda, aconteceu algo de errado aqui no jardim, nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos nus, precisamos urgentemente do Senhor. Não. Ao invés deles se voltarem para o Criador, para buscarem sua ajuda, eles se voltam para a criação, para buscarem ajuda. Eles vão lá, pegam algumas folhas de figueira e fazem vestidos, na expectativa de resolverem parcialmente seu problema. Mas a solução do problema deles foi similar a você querer curar um câncer com um band-aid. Não resolveu nada. A solução que eles encontraram na criação para o seu problema, pois a solução estava com o Criador e não estava na criação. E Deus, ele então vai em busca de Adão e Eva. Ele vai então caminhar no meio do jardim. E ao Adão e Eva ouvirem os passos do Criador, eles ficam com medo e eles se escondem em meio às árvores do jardim do Éden. Que tolice de Adão e Eva. Achavam eles que poderiam se esconder na criação do seu Criador. Não é isso uma grande tolice? Assim como Adão e Eva, você muitas vezes também procura se esconder na criação do seu Criador. Você procura esconder o seu pecado. Você fica atemorizado ao ouvir os passos do Criador e rapidamente se esconde de alguma forma no meio da criação. Talvez até hoje ninguém tenha descoberto o seu pecado. Talvez até hoje ninguém tenha descoberto o seu esconderijo. Talvez até hoje os seus pais não saibam qual é o seu esconderijo. Talvez até hoje os seus filhos não saibam qual é o seu esconderijo. Talvez até hoje a sua família, os seus amigos, o seu pastor não saibam qual é o seu esconderijo. E você vai dormir todas as noites tranquilo, porque ninguém descobriu o seu esconderijo. Mas para Deus não existe esconderijo. Se você for se esconder nos céus, Deus lá está. Se você for se esconder debaixo da terra, Deus lá está. Se você for se esconder no meio da escuridão das trevas, Deus lá está. Mas como tolo, você acredita que pode, no meio da criação, se esconder do Criador. Você pode eventualmente estar se escondendo no seu trabalho ou na sua carreira profissional. Deus deseja que você vista a camisa da igreja, que a visão da igreja seja a sua visão. Mas você diz: eu preciso dar um tempo na minha atuação na igreja, pois nos próximos 5 anos eu preciso, de alguma forma, melhorar a minha carreira profissional. E para isso, Deus precisa dar um tempo. Você se esconde em meio ao seu trabalho, em meio à sua carreira. Talvez você esteja se escondendo na sua família. Quem sabe Deus deseja que você pegue a sua família, que a sua família como um todo vá visitar uma outra família que não conhece a Cristo. Mas você diz: preciso ir com minha família para o parque, para nos divertir. Talvez você se esteja escondendo no entretenimento. Deus deseja que você vá confortar uma pessoa na igreja, que você vá confrontar uma pessoa na igreja, mas você deseja zerar o próximo jogo. Ou você deseja ir ao cinema, ao invés de fazer aquilo que Deus deseja. E assim você se esconde no entretenimento. Quem sabe o seu esconderijo esteja aqui, na própria igreja.
Deus lhe chamou para fazer Y, mas você prefere fazer X, porque é um trabalho mais fácil. E assim você mostra que está atuante na igreja. E ninguém vai lhe cobrar para fazer Y. Você se esconde dentro da igreja do próprio Criador.